Recentemente ele veio me visitar e ano passado também veio, passei Covid pra ele. E sem saber passou Covid e eu disse a ela, é o destino, estou com você, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Fala, seus amados, não é segredo para quem segue o canal que eu sou um grande entusiasta da música brasileira. Aliás, tentar entender o país, e eu disse tentar, pelo viés cultural, é tão importante quanto ler os principais sociólogos e pesquisadores que ousaram biografar essa nação que é mais complexa que um curso de engenharia cartográfica ou agrimensura. E até por isso, me incomoda muito ver artistas com obras tão impactantes socioculturalmente se transformarem em tiozões do Zap Zap e tiazonas da bandeira do olho chorando no Facebook ao atingir a terceira idade. Não estou falando do Sérgio Reis, que eu pretendo retomar como assunto do canal apenas quando for preso ou tiver novo segredo íntimo revelado, mas sim de Elba Ramalho e Baby do Brasil. Martinho da Vila eu vou falar também, mas este último, obviamente, nem se encaixa na definição anterior. É um dos maiores lusófonos vivos, compositor acima da média, escritor e um dos pensadores que eu mais admiro no país. A presença dele no vídeo será pela polêmica participação no programa Roda Viva. Eu vou começar por Baby, que é um claro exemplo de que a recomendação para se usar drogas com parcimônia e moderação está longe de ser um tipo de moralismo. Muito pelo contrário, no Brasil, o risco do exagero de substâncias ilícitas reside não só nos efeitos que isso terá sobre a sua saúde, mas também no processo de reabilitação que muitas vezes envolve substituir o entorpecente pela conversão em igreja evangélica. Para não correr esse risco, segure a sua onda depois da segunda dose. A partir dessa nova fase na vida, Baby aderiu a comportamentos que são nocivos não só a ela, mas que também podem afetar terceiros, como não se vacinar contra a Covid-19 e batizar as filhas como Sara Shiva, Nana Chara e Isabelê. Na semana passada, a cantora anunciou que não pretende se imunizar contra a doença por estar numa fase em que pesquisa muito o que coloca dentro do corpo dela. Certo? Que bom! Eu acredito que as fontes devem ser ótimas e super seguras, tipo aquelas que o senador Luiz Carlos Reis leva para a CPI. Abre aspas para Baby. Eu vou fazer 70 anos, um corpinho de 20. Não tenho nada contra. A gente só tenta entender com todo o carinho qual é a nossa medicação. Essa poderia ser uma escolha pessoal da Baby? Sim. Mas diferente da dengue, em que você pode optar por não tomar a vacina, deixar um pneu cheio de água no seu quintal, ser picado por um mosquito e ter uma hemorragia em paz no sofá da sala, no caso da Covid, até o dia em que seu pulmão parar de funcionar, você já terá virado um roteador de coronavírus de alta performance. Ainda mais quando, apesar desse posicionamento, a cantora disse que pretende voltar aos palcos mesmo assim. E parece que esse comportamento virou uma regra no grupo de cantores de MPB que mantém o visual de clérigo de jogo de RPG, mas que só se manifesta publicamente para passar adiante o mais perverso e obscuro gratiluzismo das trevas. Caso de Elba Ramalho, cuja declaração foi severamente mais problemática que a da Baby. A cantora, que anteriormente já havia culpado a China e o comunismo pelo vírus, é muito mais coisa por trás dessa pandemia e que vem ainda com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas, somos nós cristãos. Agora foi até a TV Globo dizer que passou a doença adiante para um fã e em seguida rir dessa situação. Sabe por quê? Porque para ela isso faz parte do destino e é a vida. Recentemente ele veio me visitar e ano passado também veio, passei Covid pra ele. E sem saber passou Covid e eu disse a ela, é o destino, estou com você, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Sabe o que poderia ser parte do destino também? ETs abduzirem a Elba, mas devolverem somente para ela participar do São João. Isso, claro, se os paraibanos fizerem questão. Por mim, pode ficar com ela para sempre. Infelizmente, Elba e Baby integram um segmento social muito comum, mas pouco falado, a direita gratiluz. Entre a cloroquina e o namastê, elas são as deusas New Age cristãs bolsolavistas. Já Martinho da Vila, por outro lado, nunca
esteve do lado errado da história. Compositor, cantor, pesquisador, escritor e, além disso tudo, grande agitador cultural que atuou intensa e insistentemente pela aproximação artística entre países de língua portuguesa. O cara foi o entrevistado da última segunda-feira no Roda Viva. Na participação que ele fez no programa, uma das perguntas realizadas pela apresentadora Vera Magalhães gerou polêmica nas redes sociais. A jornalista questionou o Martinho da Vila sobre a relação das escolas de samba com milícias cariocas, chegando a citar a aproximação de Adriano da Nóbrega com a Vila Isabel. Eu queria que esse Martinho político, que faz essa análise política, falasse um pouquinho deste momento em que as escolas de samba, que sempre tiveram uma ligação com o jogo do bicho, portanto com a contravenção, agora estão permeadas, de alguma maneira, pelas milícias. Eu não tenho notícia da milícia dirigindo uma escola de samba, não. Miliciano dirigindo uma escola de samba. Não tenho essa notícia, não. Da Vila Isabel, por exemplo, não tem esse problema. O próprio Adriano da Silva, que foi assassinado, tinha essa ligação com as escolas de samba, tentou infiltrar o seu grupo em algumas escolas, entre elas na Vila Isabel. Quem? Em seguida, Vera foi ao Twitter acusar Martinho de ter tergiversado e ficado constrangido com a pergunta. Há vários problemas aí e não há nenhuma intenção minha de censurar previamente a jornalista. Primeiro de tudo é que Vera tem a mania de se achar mais importante que os entrevistados, uma distorção típica do jornalismo brasileiro, em especial o de São Paulo. Essa também já foi a segunda vez que ela tenta insinuar que artistas negros atuantes politicamente estariam passando pano sobre a suposta proximidade do crime com a arte que praticam. Com o Emicida, ela agiu da mesma maneira. E deixa eu pegar uma carona para trazer uma pergunta que parece muito aqui no Twitter, que é se o rap ele é condescendente com o crime organizado ou deixa de fazer uma crítica mais dura ao crime organizado que ele faz, por exemplo, às forças policiais, ao Estado. Caramba! E por que esse tipo de abordagem seria tão problemático? Por um motivo muito simples. Quando o entrevistado é político do mesmo campo ideológico que o dela e até responsável por resolver essas questões, a abordagem nunca é a mesma. Resta lembrar que quando ela recebeu o Sérgio Moro no programa, na época ainda ministro da Justiça, não houve abordagem contundente sobre a absurda proposta de excludente de ilicitude, menção ao caso Banestado e nem o fato dele ter aceitado participar de um governo com vínculos claríssimos com a milícia carioca. Eu tenho a impressão que ele todo dia quando chega ali, né, do trabalho em Curitiba, ele põe aquele paletó preto, a camisa preta, a gravata preta que o Andreasa adora, num canto e vai para um tabuleiro de xadrez e estuda qual vai ser o próximo passo do oponente dele e aí ele dá uma encurralada. Se Sérgio Moro não precisa responder sobre isso, por que Martinho, um mero trabalhador do samba, que não é dono de agremiação nenhuma e nem ministro, tem que responder? Fora que uma pergunta como essa também pode colocar a pessoa pública numa situação delicada. E Vera sabe disso, só se faz de ingênua. O problema do crime organizado ter se infiltrado em várias áreas da sociedade não é responsabilidade de artista. E também não é exclusividade nas periferias ou na música negra. Bandidos da área econômica e financeira são recebidos com pompa no Roda Viva e jamais questionados sobre seus atos ilícitos. Claro que após a polêmica, o clubinho do jornalismo paulistano Indy se solidarizou com Vera, que se vitimizou mais uma vez, se fez de desentendida e chegou a apagar o tweet em que insinua a covardia de Martinho. O que muitas vezes falta ao jornalista brasileiro é algo simples, básico: sair da redação e sair do eixo Augusta, Paulista, Pinheiros, Vila Madalena. E mais urgente ainda, abandonar esse corporativismo irrefletido. Como diz meu parça GG Albuquerque, jornalista e pesquisador musical pernambucano, existem perguntas melhores para explorar. Por que artistas e grupos culturais das periferias encontram mais respaldo econômico na contravenção do que em instituições de Estado como as secretarias de cultura? Outra coisa, quantos artistas das periferias são contemplados em editais? Na periferia tem oficina de capacitação para sustentar carreira artística? E por último, quem criou, tolerou e lucra com a máquina de violência nas periferias até hoje
jamais será questionado pela parcela de culpa ou o jornalismo aceita o papel de atuar apenas na superficialidade dos temas. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, nós seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente lá e não percam a live com Gessé Souza e Eduardo Moreira nesta quinta, quando o escritor também lança um novo livro. E é isso aí. Para todo mundo que achava que Elba Ramalho e Baby do Brasil haviam largado as drogas pesadas, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.